Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus e agradecer a oportunidade de participar de mais um encontro da Fé Reformada aqui na Primeira de Goiânia. E hoje, como todos nós sabemos, é o dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregava as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E há 501 anos comemoramos com muita alegria e gratidão a Deus esse movimento que se espalhou pelo mundo todo, chegou até o nosso país. E em decorrência disso, nós podemos ter eventos como esse, chamados de Encontro da Fé Reformada. Queridos, o tema desse congresso é No Mundo Tereis Aflições, e a ideia é olhar para o sofrimento que todos nós passamos aqui nesse mundo de uma perspectiva cristã, particularmente da perspectiva reformada. Eu vou pedir licença para inverter a sequência. Eu tenho 3 palestras, eu vou pedir licença para inverter. Então hoje eu vou fazer a exposição de 1 de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. Deveria ser o Salmo 88, mas isso será feito amanhã à noite. 1 de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19, nós temos orientações do apóstolo Pedro a uma comunidade sofredora sobre como ela deveria enfrentar as dificuldades. Passamos à leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, Pedro escreveu essa carta à comunidade de cristãos espalhados por todo o Império Romano. Provavelmente os destinatários eram, na sua maioria, judeus convertidos ao cristianismo, a julgar pelo que Pedro diz no verso 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Dispersão ou diáspora era o nome que se dava a toda região que fosse fora da Judéia. Então, o judeu que morava fora da Judéia, ele morava na dispersão. Saulo de Tarso, por exemplo, era um judeu da dispersão, porque tanto o seu nascimento como a sua criação se deu em Tarso, que era fora do distrito da Judéia. Havia 5 grandes províncias romanas e havia judeus espalhados por todas elas, e muitos se converteram ouvindo a pregação do Evangelho, quer seja através do apóstolo Paulo, através dos outros apóstolos ou de missionários itinerantes que iam de cidade em cidade anunciando o Evangelho. E não demorou muito que esses cristãos, especialmente os judeus, começaram a sentir o sofrimento da perseguição feita pelos seus próprios patrícios. Os judeus, a grande maioria dos judeus, considerava que Cristo era um falso profeta e que os seus seguidores eram uma ameaça para a humanidade, era uma ameaça à verdadeira fé, e onde podiam, os judeus incrédulos prejudicavam o trabalho do Evangelho. O livro de Atos nos traz muitos relatos sobre a perseguição que essas pessoas moveram contra os primeiros discípulos e depois contra os apóstolos. Isso, a princípio, era feito através de críticas, de ataques, maledicência. Por exemplo, o apóstolo Paulo se queixa nas suas cartas de que ele é tratado como sendo um apóstata do judaísmo, alguém que renegou as tradições dos seus pais, alguém que lia o Antigo Testamento de maneira equivocada, que tinha interesses errados, que era um mercenário, que plantava igrejas para ter o seu próprio sustento.
além do abuso verbal que os cristãos sofriam da parte dos judeus, eles também sofriam da parte dos não-judeus, dos gentios, porque a maneira de viver dos cristãos naquela época contrastava com a corrupção e a perversão dos costumes da sociedade greco-romana. Então a imoralidade era comum, a prostituição, um homem casado ter várias amantes, a iniciação de jovens adolescentes na vida sexual através da pederastia ou da sodomia era muito comum. As orgias associadas a algumas religiões de mistério ou religiões populares da Grécia, a prostituição cultural que era conectada a esse tipo de coisa. O mundo romano de alma grega era extremamente corrompido, e historiadores dizem que essa é a razão pela qual Roma não conseguiu enfrentar a invasão dos bárbaros que se daria alguns séculos depois, inclusive durante o tempo de existência de Agostinho, que presenciou a queda do Império Romano. Então os cristãos, em contraste a essa devassidão, eles tinham uma vida santa, uma vida reta. Eles não participavam daquilo que era costume, das orgias, das festas aos padroeiros, que envolvia tinha um deus chamado Baco, não é? Que era o deus do vinho, de onde vem a palavra bacanal. Eles se recusavam a participar disso. Eles não se curvariam diante das imagens, eles não adorariam o imperador. A adoração ao imperador, ela era a religião oficial do Império Romano. Ou seja, não só dos judeus, mas também dos próprios gentios, os cristãos sofriam assédio. Esse assédio era, a princípio, verbal, eram injúrias, eram críticas, eram acusações, e lentamente isso foi se desenvolvendo em assédio da polícia, das autoridades locais, denúncias nos tribunais que resultavam em prisão, arrestamento dos bens, a separação de família, e mais adiante isso vai desembocar nas grandes perseguições iniciadas por Nero em meados, final da década de 60. A essa altura ainda não havia começado a perseguição do Império Romano. Quando Pedro escreve essa carta, o Império Romano ainda suportava e tolerava a presença dos cristãos, não via como uma ameaça. Mas é a partir de meados de 60, depois que Nero culpa os cristãos pelo incêndio de Roma, e alguns dizem que foi o próprio Nero que incendiou Roma, não é? A partir daí é que começam as 10 grandes perseguições oficiais, até que Constantino vai declarar no século IV que o cristianismo é a religião oficial do Império. Então esse período de trevas, de sombras e de perseguição se avizinhava rapidamente da comunidade cristã. E boa parte dos escritos do Novo Testamento foram produzidos com o objetivo de preparar os cristãos para enfrentar o sofrimento. Ao contrário do que se diz hoje pelos defensores da teologia da prosperidade, o sofrimento faz parte integral da vida do cristão. É assim que o Novo Testamento nos ensina. O modelo de cristandade que é apresentado hoje, de que o verdadeiro cristão, se ele for fiel, se ele fizer campanha, pagar o dízimo, cumprir promessas, der sacrificialmente, plantar uma semente e assim por diante, a semente é a oferta, né, naturalmente. Então Deus vai recompensá-lo com toda a sorte de bênção material, prosperidade, saúde, sucesso nos negócios, resolução de problema, vai arrumar um marido, vai arrumar uma esposa, e todo esse tipo de questão que aflige muitos evangélicos, não é? Que aflige muitos evangélicos. É um quadro bem diferente do que nos é pintado no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento nunca dizem aos seus leitores: vocês não vão sofrer. Na verdade, o que eles dizem é aquilo que Jesus disse e que é o lema desse encontro: no mundo tereis aflições. Depois da queda do homem no paraíso, esse é o estigma sob o qual nós vivemos: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Aqui nessa passagem, então, como eu disse, Pedro escreve essa carta, entre outras coisas, com o objetivo de orientar os cristãos a enfrentar o sofrimento. Eu já dei o contexto histórico. E aqui nessa parte da carta que eu li, ele apresenta 6 princípios pelos quais, ou através dos quais, aqueles cristãos perseguidos poderiam encarar o sofrimento trazido pela perseguição. Antes de entrar na análise desses princípios, com o objetivo de trazer
essas mesmas orientações para a vida de vocês, eu preciso dizer mais uma ou duas coisas. A primeira é que, embora as orientações de Pedro são dadas aqui para uma comunidade que sofria em razão da perseguição religiosa, os princípios são aplicáveis em outras situações de sofrimento. Por exemplo, aqui não é o nosso caso. A igreja brasileira, ela não sofre de uma perseguição sistemática, organizada, intencional, que procura tirar a nossa liberdade de religião. A gente sabe que isso existe, mas ainda num plano muito incipiente, não é? E espero que depois de domingo isso mude um pouco, não sabemos. Mas o plano caminhava para essa direção. Mas nós podemos nos reunir como hoje, livremente, não há uma perseguição aberta contra os cristãos porque são cristãos, não é? Não há, a não ser em alguns locais bem identificados. Mas mesmo assim, os cristãos sofrem por outros motivos. Eles sofrem por conta daquelas dificuldades que são comuns à humanidade, sofrem problemas de saúde, problema financeiro, a provocação de outras pessoas, hostilidade de vizinhos, de colegas de trabalho, ameaças de patrões. A variedade é muito grande dos sofrimentos. O Ted Tripp me disse ontem, a gente estava jantando, né, ontem à noite, e ele me disse que foi exatamente sobre isso que ele falou ontem, sobre os tipos de sofrimento que a Bíblia apresenta. O tipo de sofrimento que Pedro está tratando aqui é daquele que é produzido pela perseguição, por conta do nome de Jesus. Mas os princípios que são colocados aqui, eles valem para todos os demais tipos de sofrimento que porventura nós tenhamos. A segunda coisa é que eu preciso dizer é que é necessário que nós façamos uma separação aqui, uma distinção entre os sofrimentos que nos vêm e que não são resultado de nossas escolhas erradas e aqueles sofrimentos que são as consequências dos pecados e transgressões que nós cometemos. Se você se embriagar, dirigir bêbado e atropelar uma pessoa, e você for processado e preso, então não é esse tipo de sofrimento que está sendo tratado aqui, tá certo? Porque esse sofrimento você trouxe sobre você mesmo, ele é resultado de uma escolha errada que você fez, de uma decisão errada que você tomou, e você está sofrendo as consequências dos seus atos. O sofrimento que é contemplado aqui é aquele que nos vem não porque nós atraímos com alguma atitude errada, mas pelo fato de nós estarmos no mundo, sermos cristãos, seguidores de Cristo, e não fazermos parte desse mundo tenebroso que está em trevas. Isso também não quer dizer que se você está sofrendo por algum erro que você cometeu, que não tem esperança para você. A Bíblia sempre apresenta o arrependimento, a mudança de vida, a confissão e a disposição de consertar seus erros como o caminho da restauração, do consolo e da paz que nós encontramos no Evangelho de Jesus Cristo. Então, sem mais demora, vamos lá para a exposição do texto e ver o que Pedro aqui diz àqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. A primeira orientação está no verso 12. Eles não deveriam ficar surpresos ou surpreendidos com a perseguição que estava surgindo contra eles. Verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro diz para aqueles irmãos: não fiquem surpresos com o fogo da provação e do sofrimento que chegou até vocês. Não se surpreendam, ele diz aqui, não pensem que está acontecendo alguma coisa extraordinária. Em outras palavras, aquele fogo, aquele sofrimento que eles estavam passando, era parte ordinária da vida de um cristão. Faz parte da vida do cristão ser provado pelo fogo do sofrimento. Não estranhem isso, diz Pedro. Ele está dizendo isso porque às vezes o cristão fica com a impressão que pelo fato de ter sido eleito em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, ter tido seus pecados pagos na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo, ter sido chamado de maneira irresistível pelo Espírito Santo e selado para o dia da redenção, ele fica com a impressão de que isso é uma espécie de salvo-conduto ou de imunidade aos sofrimentos aqui dessa vida. E aí, quando os sofrimentos começam,
quer na área da saúde, financeiro, qualquer outro tipo de dificuldade, hostilidade de pessoas e tudo mais, eles se voltam para Deus e dizem assim: Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que isso com meu filho? Por que o meu casamento? Por que essa dificuldade? Às vezes as pessoas reagem desta forma, e quando elas reagem assim, elas tendem a tomar as decisões erradas diante do sofrimento. Se ressentem contra Deus, acham que Deus é injusto, se ressentem contra o próximo e ficam amarguradas, desanimadas e com frequência desanimam na fé. Por isso a primeira orientação de Pedro é: as aflições nessa vida, elas fazem parte ordinária da existência do cristão. Faz parte do cristão o sofrer. Então não estranhe quando vier o fogo da provação. Alguns estudiosos acham que Pedro aqui está fazendo uma referência ao fato de que muitos cristãos, debaixo de Nero, morreram pendurados em estacas, embebidos em óleo e incendiados para iluminar as ruas de Roma. Um espetáculo, sem dúvida, triste. Então Pedro estaria se referindo a esse fogo, né? Esse fogo que ele se refere é exatamente aquelas pessoas, os mártires cristãos que foram apenados através do fogo. Mas como nós já dissemos, a data da carta antecede esse tipo de perseguição do Império Romano, então ele está aqui falando de maneira geral. A provação, o sofrimento, é como um incêndio, e o alvo é provar a genuinidade e a sinceridade da nossa fé. Como ele diz aqui: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a prová-los. Não vem por acaso, tem um destino certo, tem um propósito correto, e o propósito é provar a nossa fé. Talvez o que Pedro tem em mente aqui é o que ele falou no início da carta, no capítulo 1, dizendo no verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o ourives usa o fogo para purificar o ouro e para separá-lo dos metais impuros, Deus usa o sofrimento para separar as impurezas da nossa fé. A dúvida, os interesses errados, a falsa compreensão do que é o cristianismo. A única maneira que Deus tem, humanamente falando, para separar as impurezas emocionais, mentais, intelectuais e doutrinárias da nossa fé é através do fogo da provação, porque dessa maneira o cristão vai aprender mais sobre Deus. E se você olhar para a sua vida, fizer uma reflexão, você vai ver que foi exatamente nos momentos de maior dor, de sofrimento, de dificuldade, de angústias e de incerteza que você se apegou mais a Deus, que você foi mais crente, que você foi mais fervoroso, que você orou mais, que você buscou mais a Deus, e você saiu daquela dificuldade fortalecido, experiente, mais crente, exatamente porque esse é o efeito desejado por Deus através do sofrimento e da provação. Por isso, não estranhe, não pense que está acontecendo uma coisa extraordinária quando o sofrimento bate à sua porta, quando você descobre que está com a doença terminal, quando você descobre que seu filho se desviou do evangelho, que o seu filho está seguindo o caminho do homossexualismo, quando você descobre que está falido financeiramente, quando você descobre uma série de calúnias e intrigas e mentiras que são ditas contra você por conta do evangelho, não estranhe esse tipo de coisa. Não tem nada extraordinário acontecendo. É exatamente Deus agindo normalmente com os seus filhos aqui nesse mundo, fazendo-os amadurecer e crescer. Segunda orientação de Pedro, que vem em contraste a essa primeira, é essa: pelo contrário, ou seja, em vez de ficar surpresos, não é? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Em vez de ficarem surpresos, desanimados com o sofrimento que bate à porta, os cristãos deveriam, na verdade, alegrar-se com o sofrimento. Existe alegrar-se no sofrimento, não é?
Então, existe uma diferença entre alegrar-se com o sofrimento e alegrar-se no sofrimento. A Bíblia não pede para a gente se alegrar com o sofrimento. O sofrimento nunca é motivo em si de alegria, porque nós seríamos então insensíveis com a dor que os outros passam e nós não poderíamos compreender a situação em que pessoas enfrentam aqui nessa vida e que são extremamente desesperadoras. Seria até cinismo nós pedirmos a uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença terminal, dizer para ela assim, que ela deveria ficar alegre com aquilo. Então, a Bíblia não diz que a gente tem que ficar alegre com aquelas coisas que nos causam sofrimento. A Bíblia ensina que nós devemos nos alegrar no sofrimento, durante o sofrimento, ou apesar dele, entendendo o propósito dele. Por que que ele vem? Por que que acontece? E aqui no caso, a explicação que Pedro dá é a nossa participação na morte e na glorificação de Jesus Cristo. O caminho de Deus para nos redimir foi primeiro mandar seu Filho sofrer e em seguida, etapa seguinte, tirá-lo dos mortos e exaltá-lo e glorificá-lo acima de tudo e de todos, assentando-o à sua direita nas regiões celestiais e dando a ele todo o poder e autoridade que existe no universo. Então esse foi o caminho de Deus, primeiro o sofrimento, a morte, o sepultamento, 3 dias depois, ressurreição e glória. Então esse padrão de Deus, primeiro a cruz, depois a glória, é o mesmo padrão que ele usa para conosco. Aqui nesse mundo, a cruz, o sofrimento, a aflição, mas depois o que nos espera é a mesma glória com que Cristo foi glorificado. Nós participaremos da glória de Cristo quando Ele vier na sua segunda vinda, para ser reconhecido, adorado e cultuado por todos, quando todo joelho se dobrará diante dEle. Nós participaremos na revelação da glória de Cristo. Então, sabendo isso, reconhecendo esse padrão, cruz e glória, é que nós podemos nos alegrar no sofrimento, sabendo que é apenas a primeira parte. E se nós participamos da primeira parte, esse é o ponto aqui, se nós somos coparticipantes com Cristo do sofrimento, também seremos coparticipantes da sua glória quando Ele se revelar. Outra vez, vamos ler o verso 13, que agora vai fazer sentido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então essa é a sequência, esse é o padrão, e ao entender isso, o cristão, em vez de ficar surpreso, verso 12, ele vai se alegrar, porque ele sabe que está se cumprindo nele a sequência que Deus estabeleceu a partir da cruz e da glorificação do seu Filho Jesus. Terceiro ponto, no verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Esse versículo nos diz qual era a natureza do sofrimento que eles estavam, ou a natureza da perseguição que eles estavam passando, né? E como eu já disse, essa fase era a fase inicial em que o sofrimento era causado pelos ataques verbais. Aqui Pedro menciona as injúrias. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, o se aqui não é condicional de dúvida, mas de fato, já que pelo nome de Cristo sois injuriados, é isso que ele quer dizer. Já que vocês estão sendo injuriados por conta do nome de Cristo, na verdade vocês são bem-aventurados. Injuriar é xingar, não é? Injuriar é xingar, é você insultar uma pessoa, dizer coisas ruins a respeito dela, lançar maldições sobre ela. Os cristãos sofriam todo esse tipo de coisa, injúrias. Eles eram chamados de ateus, porque eles não adoravam os deuses, né, pagãos. Eles eram considerados escória da humanidade. Eles eram vistos como maus cidadãos, porque não adoravam o César. Havia toda uma sorte de injúrias e calúnias e mentiras que eram lançados sobre os cristãos e contra os cristãos. E a gente sabe que isso magoa, né? Às vezes as injúrias verbais, elas são mais dolorosas do que até uma agressão física. A nossa reputação, o nosso nome, o nosso caráter sendo assassinado por pessoas movidas pelo ódio e que lançam mentiras contra nós.
Então, esse tipo de sofrimento é muito agudo, não é? É muito agudo. E era o que estava acontecendo com os leitores dessa carta. Eles estavam sendo injuriados por serem cristãos. Por serem cristãos. Liberdade de religião, não é? Você vê que aqui o Império Romano, ele tentou, uma das formas que o Império Romano tinha de preservar a Pax Romana era dando liberdade aos povos dominados para que exercessem as suas religiões, mas havia limites. O Império Romano ia até um ponto, não é? A uma certa altura ele ia querer também que os povos se curvassem debaixo da religião oficial. Só os judeus eram isentos dessa lei. Os judeus eram isentos do serviço militar e isentos de adorar o imperador, porque os governantes romanos sabiam que exigir isso do judeu, o pau ia quebrar, não é? Ia ter revolução, ia ter briga, porque o judeu não se submeteria. Então, a essa altura, a acusação era verbal ainda, não ia demorar muito, e o Império Romano iria se virar não só contra os judeus, mas também contra os cristãos. No ano 70 tem a queda de Jerusalém. Injúrias. Agora Pedro diz, os homens podem injuriar vocês por conta do nome de Jesus, mas Deus fala bem de vocês. Se vocês são mal falados dos homens, na verdade vocês são benditos por Deus. Se vocês são mal falados por conta do nome de Cristo, isso é um sinal de que o Espírito e da glória de Deus repousa sobre vocês. Bem-aventurados vocês são. Essa expressão aqui, o Espírito da glória e de Deus, ela remonta ao Antigo Testamento e a um ou dois episódios no Novo. No Antigo Testamento, Deus se manifestava particularmente na tenda do tabernáculo, quando a nuvem da glória descia sobre o tabernáculo e enchia completamente o local de adoração e de sacrifícios. E em alguns episódios nós lemos até que o sacerdote nem podia ministrar, devido à intensidade da presença de Deus que havia descido sobre a tenda do tabernáculo em glória. Há um episódio também, aqui nós temos no livro das Crônicas, também no livro dos Reis, quando Salomão inaugura o templo, que a nuvem da glória desce sobre o templo e ocupa plenamente. Aquela nuvem expressava a glória de Deus, a presença de Deus, era chamada de Shekinah, essa nuvem. É a mesma nuvem que vai descer lá no alto do Monte da Transfiguração sobre Jesus Cristo agora, que é o verdadeiro templo e o verdadeiro tabernáculo. E é o mesmo Espírito que desce sobre Jesus na hora do seu batismo, e o Pai diz, eis aqui o meu Filho amado em quem me comprazo. O que Pedro está dizendo é que o Espírito da glória e de Deus, ou o Espírito glorioso de Deus, que apareceu em todos esses eventos, é o mesmo Espírito que repousa sobre o cristão, e como resultado ele é injuriado pelos homens. E aqui nós temos um conceito diferente de avivamento. Eu sei que todo mundo gostaria de ter o Espírito da glória de Deus vindo sobre si. Quem não gostaria de ser tomado pelo Espírito da glória de Deus? É isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É isso que nós vemos na história da igreja, nos grandes avivamentos espirituais. E geralmente associamos essa ideia do Espírito da glória de Deus vindo sobre o seu povo com manifestações sobrenaturais, com grande progresso da igreja, com a explosão evangelística e tudo mais, e de fato, em algumas ocasiões estas coisas aconteceram. Mas aqui Pedro está dizendo que se o Espírito da glória de Deus estiver sobre você, o resultado vai ser perseguição, vai ser injúria, porque quanto mais cheio do Espírito da glória de Deus o cristão for, mais diferente do mundo ele vai ser, mais politicamente incorreto ele vai ser, mais ele verá com mais clareza o pecado, e sua algerize e sua oposição ao erro será bem mais definida. Ele vai sair daquela zona cinza do conforto em que nós ficamos às vezes, da indefinição, e ele vai tomar uma posição clara no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Não é que ele vai ser um radical, mas ele vai ser firme em amor com aquilo que ele crê e que ele sabe que é a verdade de Deus. Quando o Espírito da glória de Deus vem sobre os cristãos, o resultado é que eles são injuriados pelo nome de Cristo. E aqui Pedro está fazendo o raciocínio reverso. Ele está dizendo, meus irmãos, se vocês estão sendo injuriados
nome de Cristo, não fiquem tristes, não, porque isso é uma prova de que o Espírito da glória e de Deus está sobre vocês. Então vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque o Espírito de Deus está de fato sobre vocês. Verso 14, vamos ler de novo. Se pelo nome de Cristo, ou já que pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Vocês não são injuriados, vocês são bem-aventurados, porque sobre vós, está aqui a causa da bem-aventurança, repousa o Espírito da glória e de Deus. A terceira orientação é essa: veja os sofrimentos causados pela perseguição pelo nome de Cristo como sinal de que o Espírito da glória de Deus está sobre você, porque somente o crente fiel é que vai sofrer perseguição, como disse o apóstolo Paulo. Todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. A quarta orientação de Paulo é, na verdade, um disclaimer. Como seria essa palavra em inglês, em português, Emílio? Ele está se precavendo aqui para não ser mal entendido. No verso 13 ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, uma ressalva, essa é a palavra, uma ressalva. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Pedro aqui faz uma ressalva, porque ele poderia ser mal interpretado, alguém poderia tirar conclusões erradas do que ele falou. A conclusão errada seria essa: se eu estou sofrendo, eu sou crente, e se eu estou sofrendo, então o Espírito da glória de Deus está sobre mim, eu sou bem-aventurado, Deus está me purificando para que eu seja melhor, e eu sou participante da glória de Cristo. Pedro diz: não, eu estou falando somente daqueles que estão sofrendo por causa de Cristo. Não sofra nenhum de vocês como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio dos outros. A ressalva de Pedro é essa: tudo que eu disse até agora é para o sofrimento que é causado porque você é crente, porque você adere ao cristianismo, você é consistente, firme na sua fé e na sua prática. Eu não estou falando aqui do sofrimento que você está trazendo sobre você, porque você é assassino, ladrão ou malfeitor. Essas três coisas aqui são crimes, e elas eram claramente previstas em lei no Império Romano, e pessoas que cometessem esse tipo de coisa aqui, elas estariam sujeitas às penalidades da lei, prisão e até a pena de morte, como era aceita pelo Império Romano. Então o assassino, alguém que tira a vida do seu próximo, então ele poderia, com certeza ele sofreria pena capital no Império Romano, né? Ele seria morto, né? Provavelmente à espada. Ou ladrão, alguém que entra na casa do outro, ou que se aproveita do outro para tirar o que não lhe pertence. Ou malfeitor, que é uma palavra mais ampla, que significa qualquer tipo de malfeito. Malfeito então seria caracterizado pela lei do Estado. Essas pessoas, elas estariam debaixo das punições previstas por lei no Império Romano, que incluía desde prisão, açoites. O próprio apóstolo Paulo, considerado malfeitor, ele chegou a experimentar açoites algumas vezes, e até finalmente pena de morte. O cidadão romano, ele teria a pena abrandada, ele teria o direito de ser julgado antes de ser. As autoridades já chegavam batendo com o relho, com a espada, e já matavam mesmo, né? Mas se o cidadão era romano, se a pessoa era um cidadão romano, ele tinha o direito de se defender, e até de apelar para o julgamento do imperador. Mas, no geral, essas coisas trariam um grande sofrimento. O que Paulo está dizendo é: não sofra como assassino, como ladrão ou como malfeitor. Porque esse tipo de atitude, é claro, isso aqui vai lançar lama no Evangelho de Cristo Jesus. E é verdade, irmãos, a gente tem exemplos e exemplos na história da igreja de pessoas que eram consideradas como representantes do cristianismo, líderes até, mas que depois foram apanhadas em transgressões desse tipo aqui, e que
perderam o seu ministério, em alguns casos a sua liberdade, trazendo grande tristeza, não só para os seus familiares, mas também para toda a igreja de Cristo, porque o mundo coloca tudo no mesmo saco, né? Não faz distinção, e se um cai, todos os outros são penalizados por isso. Você disse, eu tenho certeza, pastor, ainda bem que eu não estou nessa lista, eu não sou nem assassino, nem ladrão, nem malfeitor. Mas veja o resto do versículo, ou como quem se intromete em negócio de outro. Não tem um povinho mais metido do que o evangélico, né? O evangelho se mete na vida dos outros, ele tem opinião sobre tudo, já vai julgando, já chega batendo, né? Já tem opinião formada. Boa parte das brigas nas nossas igrejas é exatamente por isso, porque os irmãos se desentendem porque alguém já trouxe uma opinião precipitada sobre a ação ou a palavra de alguém, e nas mídias sociais nem se fala, né, gente? Nem se fala, os crentes brigando na mídia social, se metendo na vida dos outros, é terrível, né? Note que Pedro coloca o metido aqui na mesma lista do assassino, né? Está na mesma categoria. O assassino tira a vida com a arma, né? O metido tira com palavras, né? Tira com palavras, assassina o caráter com palavras, com frases, ilações, né? No fim o resultado é o mesmo. E às vezes o que é que acontece? O cidadão chega na igreja, pastor Augusto, queria que você orasse por mim. Pois não, meu irmão, o que é? Pastor, eu perdi meu emprego. Perdeu o emprego, meu irmão, por quê? Perseguição, pastor. Meu patrão, olha, é inimigo dos evangélicos, evangelicofóbico, não é? Ele tem ódio dos evangélicos, e eu tenho certeza que foi isso. Ele queria que você orasse por mim, tá bom. Aí o pastor Augusto conhece o dono da empresa, liga para lá e diz, rapaz, tudo bem, você demitiu aí um pessoal que é da minha igreja? Diz, quem é, pastor? Fulano então. Pastor, esse é o pior empregado que eu tenho aqui, pastor. Ele fica o tempo todo no WhatsApp, né, não trabalha, chega atrasado, entrega o trabalho, deixa de entregar o trabalho direito, fica fazendo polêmica, querendo evangelizar todo mundo na hora do trabalho, fazendo polêmica, discutindo com todo mundo essa questão de religião e tudo mais. Veio até com a camisa do Bolsonaro antes das eleições, só precisa ver, fazendo ativismo aqui dentro, pastor. É o pior empregado que eu tenho aqui. Aí o cara vai na igreja pedir, né, oração porque está sendo perseguido. Porque está sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido porque é cristão, ele está sendo perseguido porque é incompetente, é ineficaz, é preguiçoso, tem falta de sabedoria, é linguarudo, se mete na vida dos outros, está sendo perseguido por isso. Então essa é a ressalva que Pedro está fazendo aqui. Não sofra, o sofrimento que eu estou falando aqui, e que implica na glória futura, não é esse tipo de sofrimento que você traz sobre você por conta dessas atitudes aqui. Mas, verso 16, se você sofre como cristão, aí é diferente. Se você sofre porque é cristão, cristão assumido, não é? Amoroso, fiel, verdadeiro e firme, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha de sofrer como cristão. Você que é jovem, que está na universidade, não tem vergonha. Você, moça, não tenha vergonha de dizer que é virgem. Não tem vergonha de dizer, rapaz, aí precisa mais cara ainda, né, de dizer que é virgem. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer que você nunca provou um cigarro de maconha. Não tenha vergonha de dizer que você não vai para as baladas lá com seus amigos de faculdade, ou lá no trabalho. Não tenha vergonha de dizer, eu sou evangélico, não quero ver essas fotos pornográficas aí no teu celular, não. Não precisa ter vergonha de dizer isso, não. O problema é que a gente fica com vergonha de ser crente no ambiente de trabalho, na universidade, na família, na vizinhança. A gente tem vergonha de se identificar como cristão. Mas se você sofre porque é cristão, você devia, segundo Pedro diz aqui, glorificar a Deus com esse nome. Deus, graças te dou pelo privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. Graças te dou, porque eu posso ser coparticipante dos sofrimentos do meu Salvador. Graças te dou, porque isso indica que o Espírito da glória de Deus está sobre mim. Graças te dou, porque isso significa que um dia eu vou participar da glória quando Ele se revelar. Não tenha vergonha de sofrer como cristão. Quinto ponto, verso 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Deixa eu abrir aqui, para aliviar meu sofrimento aqui, vou abrir essa água. Depois que eu me converti, aliás, depois que eu fui convertido, tem que lembrar que hoje é o dia da reforma, tem que usar a terminologia correta. Depois que eu fui convertido, tudo bem, né? E senti que Deus me chamava para o ministério. Pensei, não queria ir para o seminário a princípio, né? Achava que era uma perda de tempo. Eu já pregava, já estava plantando igrejas e tudo. Depois eu me convenci que ia para o seminário. Aí eu conheci a Minca. A Minca era a terceira filha do reitor do seminário. O reitor tinha 6 filhas e 2 filhos. E eu me enamorei da mais bonita, né? E comecei a namorar com a Minca, uma longa história. Comecei a namorar com ela. No meu primeiro ano, era calouro no seminário. E o reverendo Francisco Leonardo, meu sogro, futuro sogro, né? Me chamou no escritório deles, quero falar com você. E ele começou assim: não estranhe o fogo ardente que virá sobre você durante esses 4 anos, porque eu não quero dar a impressão de que eu estou facilitando para você, porque você é meu genro. Então eu vou lhe tratar com muito mais rigor do que eu trato os outros seminaristas. E fez exatamente isso, né? Pegou firme. A primeira coisa que ele fez, né, que ele percebeu que naquela época, também até hoje, né, um pouquinho meio empinadinho o nariz, né? Ele percebeu que eu era, e disse: queria que você lesse aquele quadro que está ali. Era um quadro desse tamanho que ele tinha pendurado assim, um pouquinho acima da soleira da parede, né? Não dava para ler em pé. Eu disse, bom, eu cheguei e não dava para ler, então eu tive que me ajoelhar para ler o quadro. Quando eu me ajoelhei para ler o quadro, estava escrito: não eu, mas Cristo. E eu só senti as 2 mãos dele em cima de mim, dizendo: oh Deus, aqui está esse jovem de joelhos, arrependido da sua arrogância. Ajuda ele a ser como Cristo, que ele diga: não eu, mas Cristo. Começou assim, né? O período da grande tribulação lá dos 4 anos. É isso que Pedro está dizendo aqui. É isso que Pedro está dizendo aqui nos versos 17 e 18. Ele diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O que nós aprendemos aqui é que não somente o dia da salvação já foi inaugurado com a vinda de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição, mas o dia do juízo também já foi inaugurado com a vinda de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Ou seja, o mundo futuro que inicia com a vinda gloriosa de Cristo e o seu julgamento, ele já teve início aqui, os últimos tempos já começaram, a última hora já raiou, os fins dos séculos já chegaram. Nós já experimentamos tanto as realidades abençoadas da vida eterna, como também os juízos de Deus sobre um mundo ímpio que está passando. Só que Deus, ele começa o juízo dele aqui nesse mundo com o seu povo. Ele começa com a igreja para fazer exatamente aquilo que meu sogro disse. É como se Deus dissesse: eu não quero que vocês tenham a impressão de que eu vou passar a mão em cima dos meus filhos, porque são meus filhos. Eu vou começar com eles, para que no dia do juízo ninguém possa dizer que eu fiz acepção de pessoa. Então é por isso que Pedro diz aqui, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou colocando de outra maneira, o juízo já começou, mas Deus começa pela casa dele, que é a sua igreja. É claro que aquilo que é para o mundo juízo condenatório, para nós é disciplina, é o fogo que purifica e nos prepara para a glória. Então, o mesmo desastre em que morrem ímpios e são lançados no inferno, e onde nós perdemos entes queridos, o mesmo desastre serve de condenação justa
contra os ímpios desobedientes, mas serve também de educação, crescimento, quebrantamento, purificação para aqueles que são crentes. O mesmo evento. A mesma crise política que quebra empresas, são juízos temporais de Deus sobre os ímpios que o desafiam, e ao mesmo tempo é sua mão corretiva de um pai que disciplina os filhos para aproveitamento, para que participem da glória futura. Então, Deus começa com a sua casa, por isso que você não deve estranhar quando o sofrimento bater na sua porta. É Deus dizendo: eu vou começar com você, meu filho. Não quer dizer que eu não te ame, eu te amo muito. Mas eu tenho que dar o exemplo na minha própria casa. Eu tenho que começar com os meus, para que no dia do juízo ninguém diga ou me acuse de parcialidade. E Deus nos sussurra isso no ouvido e nos consola e diz: é para o teu bem e para o bem do Evangelho. Vou começar com você, vou começar com vocês. Olha a implicação que Pedro dá disso aí, final do verso, metade do verso 17. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, se Deus trata os seus filhos assim, se Deus submete os seus filhos ao julgamento, ao juízo, à dor e ao sofrimento, com o objetivo de prepará-los para a glória, imagine o que Ele vai fazer no dia do juízo com os ímpios e pecadores. Qual vai ser o lugar do pecador, o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus no dia do juízo? Com certeza não será na cadeira dos inocentes, mas será na cadeira dos culpados, e é assim que Deus vai tratá-los naquele dia. Aí no verso 18, a mesma coisa com outras palavras: se é com dificuldade que o justo é salvo, o justo aqui é o crente, não que ele é justo em si, mas ele tem a justiça de Cristo, ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus. O nome justo é usado consistentemente na Bíblia para o cristão. Se é com dificuldade que ele é salvo, dificuldade aqui não é que ele tem que se esforçar para ser salvo, ou que é difícil para Deus salvar. As dificuldades aqui são os sofrimentos. Se ele é salvo no meio de todas essas dificuldades, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador, diante de Deus no dia do juízo? E aqui é um alerta que nós temos da palavra de Deus sobre nós. Sem Cristo, nós estamos, onde nós vamos comparecer diante de Deus? Qual vai ser o nosso lugar? Estaremos sujeitos à ira de um Deus santo e justo, e que é poderoso o suficiente para fazer você sofrer eternamente no inferno. Se nós não estamos em Cristo, se Ele não é o nosso defensor, onde vamos comparecer no dia do juízo? Se Deus aqui nesse mundo já deixa os seus filhos serem trucidados em países muçulmanos, se Deus permite que lá na Nigéria 200, 300 sejam mortos por grupos terroristas, queimados vivos até, se Deus permitiu todo o sofrimento da igreja durante todos esses anos de história, é a religião mais perseguida no mundo. As organizações de defesa da religião, elas nos dizem que entre 200 a 300 mil cristãos são mortos ou perseguidos e torturados todo ano. Se Deus permite que seus filhos passem por isso, imagine o que Ele vai fazer com você no dia do juízo. Se você não se arrepender dos seus pecados e se voltar humilde para Jesus, dizendo: Tu és minha única esperança. Eu sou um pecador condenado debaixo da lei de Deus, e eu careço da tua graça e do teu perdão. Última orientação, queridos, no verso 6, concluindo, é também a conclusão de tudo que ele disse. Por isso, à luz de tudo isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. À luz de tudo isso, Pedro diz: também vocês, não somente aqueles do dia do juízo, né, porque nos versos anteriores ele jogou a gente para o futuro, para o dia do juízo. Também vocês, aqui e agora, que estão sofrendo, segundo a vontade de Deus. Espera aí, pastor, pensei que o sofrimento era do diabo, né? Pedro nunca leu os livros de Benihim, né? Senão não estaria dizendo essa bobagem aqui, né? Sofrer segundo a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus às vezes é o sofrimento? É sim. Às vezes a vontade dele é o sofrimento, sim, por todos os motivos que eu já expus aqui. A conclusão dele, de Pedro, é essa: por isso também vocês,
não é? Porque ele tinha falado futuro, também vocês que estão ouvindo, lendo minha carta, e que estão sofrendo pela vontade de Deus. Deus está por detrás de tudo que nos ocorre, e Ele, como a Bíblia diz, não é? Nada acontece sem que seja pela vontade do nosso Deus, que nos ama e faz com que tudo contribua para o nosso bem. Vocês que sofrem segundo a vontade de Deus, o que é que ele diz aqui? Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomendar a alma seria você confiar a sua vida nas mãos de Deus, agora no presente e também no futuro. Saber que Ele cuida de você, saber que Ele está com você e que nenhum mal, verdadeiramente mal, sucederá a você. Pedro se refere a Deus aqui como sendo, primeiro, Criador. E é bem apropriado, porque essa referência chama a nossa atenção para o grande poder de Deus. Ele é aquele que do nada criou todas as coisas, Ele sustenta o universo, a sua providência encaminha tudo o que acontece. Deus tem poder para fazer o sofrimento vir, e Ele tem poder para fazer o sofrimento ir embora. Ele tem poder para levantar autoridades ímpias que perseguem a igreja, e Ele tem poder para derrubar essas autoridades também. Então, quando a gente sofre, é bom lembrar que o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Mas mais do que isso, Ele é o Criador fiel. Ele tem um pacto conosco, Ele tem uma aliança conosco firmada em Cristo Jesus. Ele não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não seremos apenados no inferno por culpa dos nossos pecados já foram castigados em Cristo, e essa aliança, essas promessas foram seladas com o sangue dele, por isso que é chamada a nova aliança em Cristo Jesus, ou Novo Testamento. Ele é o fiel Criador, portanto você pode encomendar a sua alma a Ele, no meio do sofrimento, encomendar, confiar, que Ele vai segurar você, que Ele vai sustentar você, e que depois de você ter padecido por um pouco, Ele haverá de glorificar, exaltar e abençoar você. São com essas palavras que Pedro termina, no capítulo 5, verso 10, termina a sua carta dizendo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por que Pedro pode fazer essa promessa? Porque o nosso Deus é o fiel Criador. Ele tem uma aliança com o seu povo. Vamos sofrer um pouco, mas depois Ele vai realizar o seu propósito. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, eu sei que há aqui irmãos que são oriundos de igrejas neopentecostais, onde a teologia da prosperidade é ensinada com regularidade. O fato de você já estar aqui já mostra que você já tem discernimento e que você pode fazer a comparação entre o que a Bíblia diz e o que alguns desses pastores e apóstolos dizem. E eu espero que você já tenha percebido que a Escritura, ela é muito mais realista e verdadeira e corresponde aos fatos e à realidade do que essa fantasia de que a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam prósperos, tenham saúde, enriqueçam, sejam bem-aventurados, sempre cabeça e nunca cauda, e todos aqueles jargões que você está acostumado a ouvir. A nossa expectativa é que essa conferência cure você das influências dessa teologia errada. Cure você das influências dessa teologia errada. E às vezes essa ideia falsa do que é o cristianismo, ela não ocorre somente nesses meios onde a teologia da prosperidade é pregada, mas às vezes até mesmo entre as igrejas históricas e reformadas. O cristão, talvez por conta, essa é uma inclinação da nossa natureza, ele sempre fica na expectativa de que aqui nessa vida ele vai ser feliz, bonito, abençoado, cheiroso, lindo, tudo vai dar certo na vida dele, conto de fadas, talvez por tanto ver filmes de Hollywood que terminam bem, sei lá o quê, não é? E ele fica com a impressão de que aqui nesse mundo a vida dele sempre vai ter um final feliz. Não vai sempre. Cristãos verdadeiros sofrem, morrem sozinhos em abrigos, são vitimados por doenças terminais, são abandonados por sua família, sofrem a vida toda com um filho problemático e de alta manutenção. Eles enfrentam casamentos complicados e difíceis,
eles perdem seu emprego, a sua fortuna que herdou é dissipada por um mau negócio, a sua empresa quebra, e esses problemas eles podem levar até o último dia da sua vida sem alívio aqui nesse mundo. Às vezes essa ideia de que Deus nos fez para sermos bem-sucedidos, felizes, alegres, eu esqueci de dizer, e morrer solteiro, né? Ou solteira, né? Então, às vezes a gente pensa que vai ser uma felicidade perpétua. Não, gente, a nossa esperança, eu estou dizendo tudo isso, eu não quero parecer, mas porque na Bíblia a nossa esperança nunca é nesse mundo. A nossa fonte de alegria nunca é localizada aqui, mas é sempre escatológica. A Bíblia nos ensina a olhar para o mundo vindouro, para a glória vindoura. Se aqui nesse mundo Deus nos dá alguma bênção, algum privilégio, se você olhar para cima, você vai ver a mão dele descendo com um cartãozinho dizendo, cortesia do Todo-Poderoso. E você vai olhar para ele, ele vai fazer, dar uma piscadinha. É uma cortesia do Todo-Poderoso, qualquer coisa boa que lhe acontecer aqui. Porque a nossa esperança, ela está na era vindoura, no mundo futuro que se aproxima da revelação da glória de Jesus Cristo. Minha segunda palavra para você que está aqui, veio para esse encontro e que você está sofrendo mesmo. Está passando por provações, dificuldades, eu queria que você tivesse esperança, que você olhasse, visse o quadro maior, que você entendesse o propósito de Deus, que você não desanimasse, mas que você cobrasse ânimo, que você entendesse que isso faz parte do processo ordinário com o qual Deus trata os seus filhos, com o objetivo de prepará-los para a glória, segundo o padrão que Ele já demonstrou, primeiro a cruz, depois a ressurreição, e que você encontre ânimo e consolo, não somente aqui nesse evento, mas depois ao voltar para casa, tendo aprendido estas coisas, que Deus conforte você na sua dor, na sua solidão, no seu isolamento, no seu sofrimento, que você não perca esperança, mas que você fique firme nas promessas de nosso Deus. Eu queria orar com vocês, pedindo que o Espírito de Deus, Espírito da glória de Deus, repouse sobre nós, e que nos encha de confiança, de alegria e regozijo, enquanto aqui nesse mundo. Ó Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que nos ensina que desde o início os teus filhos sofreram aqui nesse mundo e continuarão a sofrer até o dia da vinda do teu Filho. Senhor, nos dá uma perspectiva correta da realidade, para que nós não fiquemos surpresos, nem estranhemos o fogo ardente que surge no meio de nós. Eu quero orar pelos que sofrem na manhã desse dia, que o Senhor os console, conforte, fortaleça, ajude, abençoe, renove as forças e, se possível, o Senhor minore o sofrimento, o Senhor retire a dor, alivie as dificuldades, abrindo uma porta de escape para que eles possam suportar. Nós oramos também, Senhor, por aqueles irmãos que têm sido ensinados coisas contrárias à tua palavra, que o Senhor queira lhes dar uma perspectiva correta do que tua palavra nos ensina. E te agradecemos também, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.